Vou fazer também aqui para garantir. Rodou, ele fez já foi. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do InDigital Podcast. Hoje estamos aqui com Caio Infante e Rodrigo Tavares, diretamente do SXSW. Uma edição onde a gente pode se encontrar presencialmente, né? Sim. Eu que adoro café online, hoje estamos aqui, finalmente, uma mesa onde a gente pode ter um bate-papo aí super bacana, presencial, porque afinal de contas o presencial também é bom, né? A gente vai falar bastante aí do relacionamento humano no futuro do trabalho, ou seja, futuro não é só sobre IA. Não, futuro que já chegou. Futuro que já chegou. Vamos lá. Para quem não conhece InDigital é a sua solução para Open Talent. Então, aqui a gente constrói a ponte para o futuro do trabalho. Acreditamos que a gente vive de modelos flexíveis. Modelos flexíveis por quê? Porque o mundo mudou, Amy Webb falou que a gente mata muita coisa e passa a viver o presente, né? Mata o futuro e vive o presente porque o futuro é hoje. E quando a gente fala de modelos flexíveis de trabalho, que a gente pode chamar de Open Talent, bonito, Fractal bonito, as a Service, mentor estratégico, advisor, conselho, não importa qual a nomenclatura. O que a gente precisa aqui entender é que tem uma nova forma de agregar valor para o mercado, onde a gente transfere conhecimento e adiciona valor rapidamente, de forma ágil. Esse é o presente. E para a gente entrar nesse contexto, né, o SXSW, que é uma vitrine de conteúdo que a gente bebe ali de uma forma super energética, vamos dizer assim. Quando a gente vai, a gente praticamente não dorme. Quando piscou, já voltamos, né? Todo dia com a cabeça fervendo. Mas, enfim, gostaria que rapidamente vocês se apresentassem e a gente vai começar trazendo um pouco da experiência de vocês, SXSW. Eu vou ser gentil aqui, a ordem alfabética, né? Caio, depois o Rodrigo, né? Uma das poucas vantagens de começar com a letra C na chamada. Né? Obrigado. Vamos lá. Obrigado, Mari, Rodrigão, tá aqui junto. Sempre um prazer. Sempre online. Culpa da Mari, né? Tá lá nos Estados Unidos e a piada que eu vou fazer não serve pra Mari, porque você vai pra XSW, você falou dorme pouco, porque dormir em dólar é mais caro. Não é o seu caso. Isso. Não é isso? Gostei. Pra Mari não vale, mas a gente tem que aproveitar o máximo possível e é muito legal, a gente já fala bastante aqui sobre. Mas enfim, Caio Infante, pra quem não me conhece, eu sou cofundador da EBB, a maior comunidade de RH do país, hoje com mais de 45 mil pessoas. A gente tem curso, podcast, palestra, agora indo para um modelo também de agência, enfim, muita coisa legal acontecendo. E eu sou um cara muito provocativo, de forma propositiva e intencional, para a gente aproximar o RH do negócio e para a gente falar de futuro do trabalho, que a gente já é muito presente. Vamos discutir muito por aqui. Boa, vamos lá. Prazer estar aqui, Rodrigo Tavares, né? Alegria estar com vocês aqui presencialmente, né? E com a Mari, que a gente está sempre online com muita frequência. É legal que a gente pode vivenciar essa experiência. Nós vamos falar também a importância de ter o híbrido, né? Coisas online, coisas presenciais. Bom, eu sou advisor na InDigital, estou aqui participando junto com a Mari e também com o Caio nesse desafio do futuro do trabalho, acreditando fervorosamente de que esse futuro já chegou e construindo esse futuro, que é mais legal, né? E vivo um modelo fracionado na veia, né? Porque estou em 2 conselhos, também sou conselheiro, mentor de carreira de negócios, né? Fracional em CX, professor, palestrante, enfim, as skins todas no meu portfólio. Muito Isso bom. é o fracionado, que é a gente ter o nosso empreendimento, a nossa marca e servir aí a transformação da sociedade com nossos skills de maneira a orquestrar, nós vamos falar muito de orquestrar, né? Orquestrar grandes projetos e times multifuncionais, né? É isso. Muito bom. Bem-vindos. E a gente, né, eu tive uma vez no SXSW, o Rodrigo teve pela primeira vez, Também, né? primeira vez. Caio, Terceira. Então, a gente meio que vicia, né? Sim. É diferente. E é estimulado, você tá indo embora e tá recebendo já o voucher pra comprar do ano que vem, né? É isso. Pra na emoção comprar, né? E os 200 downloads por vir aí. Isso. E aí eu queria que vocês trouxessem, assim, num primeiro momento, por que é importante estar lá, além do conteúdo que traz um evento como esse para as pessoas? Posso falar por você até a primeira vez, assim, né? Que foi uma experiência para mim transformadora e assim, traz
traz muita provocação desde, né, para quem não conhece muito o evento. É um evento, pessoal, para você não consegue, né, você não vai para assistir tudo que vai acontecer. Não é um evento tradicional que tem lá dia 1, dia 2, dia 3, meia dúzia de coisa por dia, você vai assistir tudo. É um evento que, primeiro, ele está inserido na cidade, então você respira Austin, que é onde é o evento, né? Você circula muito por lá, e esse ano não tinha um centro de convenções. Ele foi, nós vamos falar disso, ele foi destruído para fazer algo melhor, né? Então nós vamos falar um pouco da destruição de coisas para fazer, né, versões melhores. Então forçou todo mundo a circular muito na cidade. Então você respira a cidade, você tem que fazer escolhas, então você tem que realmente ir de maneira autoral, o que eu quero ver, o que eu quero fazer. Mas também o legal é que você vai tendo outros insights durante os dias e reprogramando. Você tem que ter uma flexibilidade também de entender o que está acontecendo e de repente você fala, puxa, acho que é melhor eu mudar minha agenda de hoje para outro lugar, para outro hotel, para outra trilha, ou não ver trilha nenhuma e fazer network. E para mim também um network maravilhoso, inclusive network com a maior delegação que é a brasileira, né, Caio? Exato. Você acaba tendo um network bacana com pessoas que estão aqui e que Cuidado você vai... pra falar português lá, né? Com quem você vai xingar, porque pode ser que a pessoa responda. Falar um palavrão lá é perigoso, porque o pessoal vai entender. Então eu consegui fazer networks fora da minha bolha, mas ao mesmo tempo totalmente conectados com aquilo que eu fui para aprender e beber, né? Futuro do trabalho, futuro da saúde, experiência do cliente. Então trago na bagagem networks novos que eu queria fazer. E com a sensação que dá uma sensação, sabe que acho que eu vi tudo, né? Mas eu vivi a experiência que eu tinha que viver, assim, e você aprende a fugir do FOMO, né? Que é o Fear of Missing, né? A gente está na era do conhecimento, a gente vai perder muitas coisas, né? Acho que a sabedoria está em ter convicção daquilo que a gente vai abrir mão. Perfeito. Para investir naquilo que mais faz sentido, porque o conhecimento hoje ele é abundante na era da IA. Só minha contribuição aqui sobre o evento, eu defino o evento como um movimento. Porque, como você falou, não é um evento tradicional que ele acontece em um hotel com 10 salas. Ele acontece em 10 hotéis com 20 salas cada simultânea, mais as ativações de marcas, mais os side events, que tem cafés da manhã, e aí tem de tudo, né? Tem show, festival de filme. Aí tem a parte, exatamente, tem a parte musical, que é como o evento surgiu lá atrás, né? Festival de música, cinema, arte. Então, assim, é muita coisa, muita gente, e é muito legal porque... Eu encontrei gente que estudou comigo no colégio, do nada, que eu nem sabia, que não tem nada a ver com a indústria de RH, que eu fui numa missão também de 70 pessoas de RHs, mas não tem nada a ver com RH e estava no mesmo evento que eu, não na palestra, de novo, mas na parte de relacionamento. O evento é tão grande, a gente falou aqui nos bastidores, mas para quem está assistindo aqui, ele tem a Casa São Paulo já há alguns anos, e esse ano cresceu demais, você não conheceu a casa do ano passado, mas é tipo 3 vezes maior que aquela do ano passado, pra você ter ideia, é gigante. E teve a Casa Minas. Esse ano, primeira vez, o governo do estado de Minas Gerais levou uma Casa Minas super bem feitinha também. Então, assim, tamanha a delegação dos brasileiros. E é um evento que você chega lá, putz, você conhece uma pessoa que já te apresenta alguém. As pessoas estão muito abertas e disponíveis. E, obviamente, quem vai para a CW tem um nível minimamente razoável. Sim, né? sim. Não é qualquer um que vai para lá, a empresa não vai investir em uma pessoa mais ou menos para ir para lá. Então... Acho que tem que, o que você falou um pouco, né, Rodrigo? Você tem que estar aberto e, puxa, vou mudar minha agenda, vou para lá, para cá. Se você é muito planejado, não vai para a CW, você vai morrer do coração. Porque as coisas vão acontecendo. Vai sofrer. Para tudo, tanto a palestra, ou o almoço que você queria ter, mas de repente, putz, eu tô com a Mário Rodrigues, não tô indo almoçar, e eu tinha combinado de almoçar com outra pessoa, você chama outra pessoa, não, mas agora eu já tô aqui. Cara, você muda o almoço. Se você almoçar, tá? Exato. A gente tem dia que eu não consegui almoçar porque não deu. Você tá correndo, exatamente, porque uma palestra tá num lugar, outra tá no outro, 10, 15 minutos. Aí tem os food trucks no meio do caminho que eles fazem. Você passa lá na ativação, pega o snack. E vambora. É isso. Então, eu acho que é muito isso. É um movimento de N trilhas, né? Como você falou aqui da saúde, da mobilidade, de ciência, futuro do trabalho, obviamente. Né? Eles cuidam muito, né, de workplace, como Sim. A maior parte é falando de futuro do trabalho, não é necessariamente o futuro especificamente. E é isso, é um negócio que você vai indo e vai acontecendo e vai vivenciando, e ninguém nunca vai ter visto tudo, e acho que a troca depois, né, nos grupos, né, o que você tava, o que você vai fazer amanhã? Puxa, nem sabia que ia estar tendo esse evento, essa palestra, e o brasileiro, né, tem essa característica que eu acho que é legal e importante, que ele se ajuda, e ele se conecta, de repente também tava em 2, 3 grupos do WhatsApp, uma galera que eu nem sei quem é, mas que eu descobri, e aí, putz, tá rolando tal show não sei aonde, ou vai ter o pessoal tá no bar não sei o que lá, e você vai plugando. Maria foi isso.
O ano passado eu tava lá, não, você tá aí, puxa, quando viu, eu tava com 8, 10 pessoas diferentes. Eu conheci uma turma lá da Mário, eu apresentei uma outra turma e todo mundo começando a andar junto. É assim que funciona. E tem encontros improváveis. Você encontra, às vezes, um artista ali, pô, nunca vi, daqui a pouco o cara tá do seu lado ali. Né? Fui num show da Alanis Morissette ali, um show intimista, né? Num lugar pequenininho. Caramba, né? No show da Alanis nos anos 90, vivenciei, foi muito bacana. E acho que o evento, né? Isso é pegando. Eu fui no Calvin Harris. Também, né, Mari? Né? Um pouco mais arrojado, fui no Calvin Harris. Teve um pessoal que foi lá. Teve Jack Johnson também, né? Foi a primeira vez, tá? Não tinha. Tem um parque do outro lado do Rio, que assim, super legal, onde foi o Calvin Harris e a Cristina Aguilera no noite anterior que eu não fui. Assim, evento pra. Foi um show pra 15 mil pessoas, um negócio surreal, assim, gigante. Era o Coca-Cola Sips and Sounds. Primeira vez foi isso mesmo. Eles fizeram. É bom, é bom, não, é incrível. Né? É animal. E teve Foster the People, foi uma agenda de show lá bem legal dos 2 dias, coisa que não tinha, tá? Isso, por exemplo, essa é a questão, né? Você foi no passado ver umas coisas que não tem esse ano, pro outro lado, esse ano tem outras coisas. Então, o próprio festival é uma constante reinvenção. E perdendo, né, como você comentou aqui, o principal hotel lá, o principal. Centro de convenções, o centro de convenções que estão reinventando, vai ser só 2029, né? Até reerguer tudo, mas você olha assim, a fundição é um negócio, vou perder de vista, né? Aquela coisa gigantesca que só o americano sabe fazer. Mas é isso, cada evento é gente nova, é marca nova, é tendência, de novo, menos tendência e mais realidade, acho que são um dos pontos que a gente vai discutir aqui. E quem não conhece, vale a pena conhecer. De novo, tem vários downloads acontecendo de forma online também. Quem está aqui em São Paulo, sei de alguns presenciais que vão acontecer. Participa, vai ouvir, vai conhecer a turma, vai ver como é que é essa experiência e eventualmente se programe para essa experiência. E para ter diversas perspectivas e também visões complementares, né? E o festival, né, 40 anos, né? Foi celebrado isso no 40 anos do evento. Um evento que acho que ele tem muito a ver com o que a gente fala do fracionado, futuro do trabalho, porque não é sobre você saber tudo, é você ter o teu foco, né? Onde é que você impacta, né? E você vai nessa trilha e tem outra pessoa que impacta de outra maneira, que você somado, né, cria um impacto maior ainda, né? Então, acho que a essência do evento traz muito isso, né? Que é o que a gente fala do futuro do trabalho, não é você saber de tudo, fazer tudo, acumular conhecimento e não ter profundidade, não ter impacto. A gente está indo para um momento, já tá, né? Que não é mais o acumulador de coisas, né? É realmente onde eu vou ali apertar o parafuso corretamente, né? E Amy Webb, que normalmente é uma das painelistas mais aguardadas do evento, ela chegou botando a banca, né? Chegou. Acho que o mundo todo assistiu de alguma forma ali pelas imagens o funeral, distribuiu lenços para a plateia, ela foi né? de preto, capa preta, e fiz até um vídeo de... Sobre storytelling bonitinho. Ela matou, para quem não conhece tanto, tem o Tech Trend Report, que é um relatório que ela fez por 18 anos, que é um relatório que sempre foi consumido, né, largamente. Que né? Ninguém nunca leu, vamos combinar, porque tem 1000 páginas, né? Ninguém nunca leu inteiro, nem ela. Talvez com o ChatGPT ou com o Claude ajuda, mas né? ninguém leu. Você usou a IA para te ajudar. Você usa a IA para ajudar, mas também você pode ler fracionado. Eu vou pegar essa parte aqui, né, para dar uma olhada. Ela matou e ela trouxe um recado muito importante que eu, pelo menos, gostei muito. Eu fui em outros painéis falando sobre o tema de morte, inclusive, para ver com o bem-estar, a morte como parte do seu bem-estar de vida. Não só a morte física, né? As mortes de ciclos que você vive, que a gente precisa matar. Você tem que matar. Então, para mim, que a gente precisa viver para que outras coisas aconteçam. Então, o futuro que já chegou, a gente só vai abraçar se a gente matar o presente que não funciona mais. Né? Então, ela deixou esse recado de cara. E aí ela veio com as convergências, né, Mari? Que até a gente andou divulgando um pouco isso, né, nas redes sociais da Indigital, né? Das 3 grandes convergências e falando do conceito de que não é uma tendência. Uma convergência é igual uma tempestade na natureza. Você soma vários fatores de grande peso que eles juntos fazem uma tormenta, convergem com uma tormenta de transformação tão grande, que ela vai reverter, vai mudar a ordem, vai inverter valores, ela vai mudar, que é o que está acontecendo hoje. Você tem um braço de tecnologia muito grande, você tem geopolítica, você tem economia, tudo isso muito convergindo para criar esse ambiente caótico que a gente está agora, que, igual uma tempestade, você não vai mudar essa tempestade. E o ser humano às vezes quer reverter. Não, eu quero voltar para o que era antes, né? Vamos reverter. Não reverte. Se prepare para ela. Esse foi um recado para mim muito claro. Ela falou, se preparem e estejam prontos para viver nessa tempestade. Não adianta querer tentar fazer dança para mudar aqui, não vai. Não, é isso. Então, é viver o agora, né? E é muito... E acho que é legal, ela trouxe esse recado,
que a gente já falava aqui, quando a gente fala de formatos de trabalho, de futuro, assim, gente, o futuro tá rolando, né? Que o futuro... E a gente tá, às vezes, muito preocupado, e o ser humano, né? Por que a gente sofre como ser humano? Porque a gente não tem previsibilidade nem controle do futuro. E é onde a gente mais sofre. Putz, e se eu mudar de carreira? E se eu fizer tal coisa? O que vai acontecer? Né? Quando você tem 2 propostas de emprego, putz, não... Cara, você tomou uma decisão por essa. Será que minha vida deve ter sido melhor, diferente, sei lá o quê? Tudo vai ter, né? A gente sempre vai deixar alguma coisa para trás, né? Como diz o ditado, cada escolha é uma renúncia. E acho que a escolha, acho que o recado, de novo, ela é emblemática, me representou muito nesse sentido. Gente, a vida ela tá rolando. Chutou a porta. Foi quase... Não, mas tipo, gente, chega de report das 10 tendências do CHRO, os 10 tendências do RH, tal. Porque, gente, 10, 20 anos fala que a liderança é tendência. 10, 20 anos fala que comunicação, cultura. São as mesmas coisas, muda um pouquinho a ordem. Aqui tem um pouco mais de tecnologia, aqui entrou não sei o que lá. Mas... E ninguém... Aí todo mundo fica olhando os reports, aqueles PDFs rodando nos grupos e tal. Fala que você faz o quê de diferente? Nada. Então, como que a gente... Né, acho que é um pouco disso do embrace, né? O the change. E você realmente fazer parte dessa mudança, começando por você, na sua organização. E se... De repente, o CNPJ que você está hoje não faz sentido, vai para outro, ou aí sim migrar para um as a service, que é nosso movimento aqui também, né? Podemos chamar assim, como dito, de como é que a gente se prepara para algo. Gente, CLT tem 84 anos que faz esse ano. Governo Getúlio Vargas, né? Anos 40. Então, tá velho. Caramba, como não, uma pessoa de 84 anos, que pode até estar nativa na empresa, empresa familiar, sei lá o quê, tá na terceira, quarta geração, o mundo evoluiu. E a gente tá ainda amarrado com o negócio de 84 anos, não faz sentido nenhum. Sim. Que é uma briga muito maior, uma discussão muito maior, que envolve legislação, mas o brasileiro tá preso na CLT, no pacotinho de benefício. Caramba, tem muito mais dinheiro, oportunidade e felicidade você trabalhando de outra forma, né, de Enquanto outros isso formatos. não acontece, a gente vê o talento fazendo Uber, né? Exato. Ele tá empreendendo da forma errada, porque ali Sim. assim, a pessoa tá fazendo a grana de emergência, mas não tá ali maximizando não tem plano de futuro, não o tem potencial. desenvolvimento. Enquanto eu posso uberizar o conhecimento, Exato. desde que a gente, de fato, construa isso... Acho que nas duas pontas. A gente se preparar para ser dono do nosso empreendimento, construir essa autoridade e navegar em diferentes formatos, e do outro lado é a liderança também entender que tem outros modelos. A gente vai falar bastante disso aqui, né? O que acho que tanto a Amy falou, e no geral a mensagem do festival todo, em várias falas, essa assim, você tem que ter matar as crenças e, vamos mandar para frente, e esse é um ponto. Outra, estamos sim num cenário caótico. Não vamos, né, aqui dourar a pílula, né? É caótico sim, são essas tempestades, né? Só que neste caos vai ser muito relevante todo o cardápio de competências humanas. E esse casamento, né, da tecnologia, da IA com as competências humanas, ela vai ter um espaço grande. Desde que o humano seja autoral, intencional e autêntico. Acho que isso ficou muito evidente. Muito evidente. E a gente vê muito mais aqui as pessoas no desespero. De novo, não existe um plano, uma metodologia, né, uma preparação para você become as a service. Sim. Né? As pessoas fazem isso meio quase que no desespero, vou aceitar qualquer coisa. Você falou um pouco do Uber, na medida, né, guardada as proporções. É por falta de opção, porque você tem um conta para pagar. Agora, eu lembro que você falou um dado muito legal em algumas das nossas conversas, corrija se eu estiver errado, mas a renda média da família americana comum, né? Marido, mulher, 2 filhos, $100 mil. Uma pessoa as a service. Renda high. Quem ganha bem, exato. O as a service ganha mais do que isso. Sim. Certo? Uma pessoa. Então, assim, tá aí. E é só fazer conta, gente. É só fazer conta. Não é muito difícil. E não é nem questão, lógico, tem uma carga tributária, Brasil, né, que obviamente amassa a gente, o empresário de um lado e o trabalhador do outro, etc. Mas as pessoas querem o quê? Flexibilidade. Vai viver as a service. As pessoas querem o quê? Qualidade de vida. Vai ver as a service. A pessoa quer um monte de coisa, quer viajar. Eu tava lá em Austin, eu tava trabalhando, entrei em reunião tal, normal. Você também deve ter entrado em outra reunião. A vida seguiu. Normal. O tal do Anywhere Office, cara, dá pra você fazer. Só que você tem que ter apetite, você tem que ter coragem e você tem que ter de novo, tem que se preparar para isso. Sim. Geralmente a pessoa ela é empurrada para a vida e tipo, nossa, agora que eu vou fazer? Já sei. Vou virar um as a service, que é um pouco da nossa discussão de como é que a gente também não avacalha o as a service, como avacalhar o coach, né? Enfim, como algumas profissões, infelizmente, né? Porque todo mundo não tem o que fazer, vou virar agora o as a service. Não.
tem metodologia e estamos aí como Indigital exatamente para construir algo com propósito, com intenção e para as pessoas se prepararem para tal. Não é simplesmente agora, puxa, estou 8 meses desempregado, então talvez agora eu vire isso. Putz, infelizmente a gente tem visto esse movimento. Eu quero conectar, teve um conceito até que eu comentei nos conteúdos que eu fiz na semana passada, mas a gente não acabou não falando aqui no nosso, que teve esquenta, né, pessoal? Bastidores. Fizemos nosso esquenta aqui, falamos, né, bastante coisa. Que eu fui nos 1000 painéis que eu vi pessoas falando lá o conceito das ideias zumbi. O que é a ideia zumbi? É aquela ideia que ela tá morta, mas ela tá andando aí. Ela tá indo, ela continua. Ela continua. E aí a gente sabe que ela tá morta, mas não mata ela de vez. Exatamente. E não, realmente, né? O trabalhar sem escritório 100% é ruim, né? Mas vamos voltar? Vamos, né? A gente sabe que, né, o CLT, não sei o quê... 65% das lideranças gostariam de ter flexibilidade. Elas entendem que elas podem produzir em diferentes horários, que elas performariam mais se elas pudessem definir o próprio horário. Sim. Só que a gente pede pra galera voltar pro escritório. Então, assim, eu não tô nem definindo o que eu quero. Quando a gente fala aí da autenticidade, a gente não tá sendo nem autêntico... Não, né? e tá querendo com as manter nossas escolhas. Como é que eu vou liderar se eu não defendo nem as próprias crenças dentro do ambiente de trabalho? E aí fica o zumbi, né? Do presencial, o zumbi do CLT, e ele tá lá, a gente não modelos, mata. Só que ele também, o zumbi te mata, né? Se você não matar, ele te mata também. Exato. Então acho que esse é um ponto para todo mundo refletir. Qual é a ideia zumbi que você tem na sua vida, né? De maneira de trabalhar, ou da sua empresa, ou do seu negócio. Né? É interessante que antes do CLT, se a gente for olhar para os nossos antepassados, todos eles empreendiam, né? Super. Em algum momento a gente se acomodou com essa coisa de que alguém empreende, a gente presta um serviço durante um contrato de trabalho. Tem um colchãozinho quentinho, né? Exato, tem um colchão, assim. Até que puxa e não sobra nada. Exato. E aí, com essa questão da autenticidade e tudo mais, primeiro, um grande conceito que eu acho que o Caio já comentou um pouquinho aqui, que é o profissional arquiteto. Ou seja, o líder arquiteto. Ele tem que ser o arquiteto que vai construir esses ambientes onde a tecnologia está integrada com os talentos e os skills. Né? E até mesmo demandando upskilling e reskilling de pessoas que estão participando, ou seja, é o líder que sai da coordenação de pessoas, né? Então isso é um ponto que no conteúdo que eu foi falado muito isso, né? Que as estruturas organizacionais antigas de CLT e tudo mais você cria cargos e funções para administrar algo que não era que é complicado, que são as pessoas, e garantir que a execução aconteça. Com a IA, a execução acontece muito melhor, mais rápido, e ficou muito falado também assim, esqueçam, vocês não vão executar melhor que a IA nunca. Não. A IA fará sempre melhor e mais rápido do que você vai fazer. Isso não é um problema. É um problema se você ficar com a ideia zumbi de que, não, eu preciso mostrar trabalho, eu pondo a mão na massa. Não, o líder deixa de ser o líder de times grandes e de garantidor de execução para ser o que vai orquestrar e criar um ambiente, ser o arquiteto de ambiente. Que isso é sobre criar a cultura, colocar um DNA de como tem que ser a forma de trabalhar. É fator humano, né? Como que você junta a IA com as pessoas, quais são os skills necessários. E nisso, o modelo fracionado, para mim, ele tem tudo a ver, porque quem é esse profissional que vai ter essa condição? A pessoa mais sênior, que tem vivências, que vai se juntar com outras pessoas e vai conseguir orquestrar, arquitetar com outras pessoas isso. Não é o foco na execução. Né? A execução, os teus agentes estão trabalhando 24 horas. A IA como a inteligência aumentada. Isso. Né? Ela amplia a nossa capacidade nas 3 convergências que a Amy trouxe, né? Human Augmentation, com a implantação de chip que pode aumentar a nossa capacidade cognitiva. Sim. Física também. Não só física, mas cognitiva, sim. A gente pode ir para um lugar onde daqui a pouco, no processo seletivo, eu estou recrutando pela maior capacidade cognitiva. Se isso não for antiético, em algum momento vai acontecer. Sim, a frase dela é assim, teremos humanos melhores do que outros. E são os humanos, os augmented humans, com IA e tecnologia integrada. Até porque falam que em 3 anos a IA vai saber muito mais, ou 100% mais, enfim, do que o ser humano mais inteligente do mundo. Então, assim, a gente está preparando a machine learning, né? Então, ela tá lá, a gente está treinando os modelos e as IAs, etc. E a gente vê evolução. Pega o primeiro chat GPT, o que ele faz hoje e todos os outros que vieram junto. Olha como já evoluiu em 2, 3 anos.
Daqui 3 anos, a IA vai fazer qualquer tarefa operacional que já faz. Tudo bem que tem umas IA mais ou menos, né? Às vezes o cara vende como IA, é um Excel avançado, alguma coisa. Mas enfim, a gente vai ter um nível de maturidade na IA jamais visto. Que ninguém sabe. De novo, estamos falando de futuro, vou ficar com medo. Não. De novo. Vai precisar testar. Sim. E como é que você participa disso, gente? Acho que esse é o lance. Você vai esperar chegar a 3 anos, então tá, 3 anos, então tá, vou esperar 3 anos. Não. Você tem que fazer parte da mudança, você tem que aprender agora, você tem que entender como é que funciona, e muito pegando no gancho do seu arquiteto, que é a tal que eles falam de liderança adaptativa. Por que isso? Porque você tem, de um lado, a ferramenta IA, podemos assim dizer, que é meio, e você tem do outro lado as pessoas. Gente, se a gente olhar as pesquisas, né, ninguém quer trabalhar, tá todo mundo desengajado, a gente tá com um nível jamais visto, que é isso, as pessoas desencanaram do trabalho. Por quê? Porque acho que é o formato que elas estão cansadas também, na minha visão. Precisa ter propósito? Legal. Quero ganhar bem? Também. Tipo, tem muita demanda, né, o famoso prometeu tudo, entregou nada. Acho que tá um pouco assim no mercado, acho que dos dois lados. Acho que a empresa não sabe muito bem o que prometeu, tá prometendo a coisa errada, e o candidato ou talento do outro lado a mesma coisa. Então, em que momento que a gente vai conseguir equilibrar esse jogo para falar, puxa, minha empresa é boa nisso, eu preciso exatamente de 3 horas sua, 4 horas sua na semana e 2, tá ótimo. É isso que eu preciso. As pessoas têm medo. Tudo que é no ser humano tem medo do novo. Sim. Tudo natural. que é novo, putz, me assusta, não sei, será? E de novo, você falou bem, acho que a gente se acostumou com um treco chamado CLT, que de fato, tá pensando meus bisavós, meu pai, uma parte da vida é isso, putz, tinha que empreender. A gente normalizou um treco chamado CLT que não faz sentido algum, na minha modesta opinião. Mas, cara, você foi CLT, putz, fui, mas sempre empreendi, paralelo, sempre tive minha veia aqui fazendo várias outras coisas. Sim, Meu sim, avô né? era Open Talent. Meu avô, ele era dono de bar, ele tinha vários imóveis, que posso falar que ele era um empreendedor do mercado imobiliário, mas ele foi comprando um monte de casinha, reformava a casinha para alugar, alugava para comércio, alugava para família, e assim, foi um atrás do outro. Aquela história lá que o cara começou com uma mão na frente, outra atrás, a própria história lá do Silvio Santos camelou, e aí com o dinheirinho foi crescendo, né? Com um multiportfólio. Exato. E até quando, assim, aqui, pessoal, vocês vão se lembrar, quando eu me apresentei, eu falei, investidor, especialista de CX, professor, isso aqui. Isso não é uma coisa que eu comecei semana passada. São coisas que eu também vivenciei o CLT e sou muito grato ao CLT, só que eu comecei a ver com o tempo o CLT no meio para eu poder ampliar o meu impacto e construir outras vias para um dia até mesmo que escolhendo, ou por escolha própria ou não acontece, você começa, agora eu vou seguir as veias que eu já tenho aqui prontas já trabalhando. Então você tem que ter esse multi-empreendedorismo, né? Eu falei, tem que ter um plano, né? Só que tem que ter plano, né? E eu Já acordou muito, assim, né? E infelizmente a gente tá vendo, né? A gente falou muito das ondas, dos layoffs estão crescendo, elas vão continuar, e foi falado isso, que vai continuar tendo, porque não adianta, a mão de obra nível júnior, etc. O entry level, a galera acho que não vai ter mais. Vai acabar, já tá, e vai acabar mesmo. O dado já tá aí. Exato. Né? Assim, os novos entrantes estão desempregados, os novos entrantes não conhecem mais a porta de entrada porque a gente automatizou tudo. A gente já automatizou, né? Já é uma realidade. E aí tem, acho que aí mais um pontinho a favor do tempero aqui do fracionado, do perfil, porque, né? O executivo da Service é um cara sênior que ele, à medida que ele também seja esse executivo, augmented executivo com a tecnologia, ele sabe como ter o senso crítico, que é o que falta. Hoje também foi muito criticado no evento. Falta muito senso crítico para usar IA. O pessoal usa, terceiriza, decisão, pensamento e aí... Aquele movimento de manada, né? Assim, os dados também mostram isso. Você roda, copia e cola, ninguém tem senso crítico de nada. E o resultado não vem. A conta é alta, o resultado não vem, aí isso combina... Aí a conta chega de outra forma, né? E também teve um outro keynote no Expert de inteligência artificial, uma PhD egípcia, a doutora Hannah, não me pergunta o sobrenome dela. Tem um podcast também que chama de inteligência artificial, e ela falou, não vai ter problema a IA ser mais inteligente que você. Uma coisa que vai ser mais necessária é a sabedoria. Sim. Para você ser arquiteto, você tem que ser sábio. Que você comentou, que competência eu junto aqui com essa? Onde que entra o robô? Onde entra o agente? Isso é sabedoria, não é ter conhecimento acumulado, saber tudo de tudo. Né? Então, é o pensamento sistêmico, né? A capacidade de você capturar, tirar o melhor de cada um. Conectar. É como se fosse, lembrando um conceito que para mim também foi muito forte no evento, que é a questão das comunidades, né? E a gente aqui me fala muito no indígena da comunidade dos executivos as a service, né?
E na comunidade você tem aqueles caras, os anciãos, elders, né? Que é o cara sábio que ele tá entendendo a natureza, a convergência das coisas e qual é a melhor solução para seguir, né? Então, eu também falo muito de efeito comunidade, né? A força das comunidades para a gente construir esses ambientes e orquestrando isso. EBB, 7 anos e meio, comunidade RH, ó, tá vendo? Ó, depois o pessoal acha que foi sorte, né? A gente brincou aqui. É o conceito, 45 mil pessoas seguem a EBB nas redes sociais. E eu faço isso de forma consistente, coerente, compartilhada, porque eu também não sei tudo, então aprendo muito. Né? Os 7 anos e meio. Resiliente, né? Porque... Esse é meu sobrenome, na verdade. Porque é construção diária. Diária. Né? Sim, sim. Diária. E a comunidade, o próprio evento é um evento que você vive em comunidade, né? De comunidade, Sim. total. É o South Bayer, né? Daí você tem a Casa São Paulo, a Casa Minas do Brasil, também tem Casa Japão, tem Casa Reino Unido, tem... Alemanha, tá, tem um tem monte. a Casa Alemanha. Então você tem... a comunidade é uma coisa que a gente percebe que aos poucos vamos voltando para conceitos da sociedade, do ser humano animal, social, que a gente até foi esquecendo, né? A força que a gente tem de ser um bicho social e comunitário. Sim, sim. Isso, inclusive, toca o workplace, né, Mari? Que a gente estava comentando também, né? De montar um ambiente de trabalho é criar essa estrutura que fomenta a comunidade. É trazer pessoas de várias competências. É a rede de apoio, né? É. De novo, se a gente for olhar para os nossos antepassados, a gente se criava ali na vizinhança. Exato. É comunidade. Né? A pessoa da rua, do bairro, a gente né? perdeu, super. né? Assim, fomos para apartamentos, nos isolamos. O digital desolou ainda mais, né? E tem um ponto legal que você trouxe, vou só comentar do escritório, para mim eu sempre falo, ele tem um papel social, que é exatamente de aproximação, as partes de cultura, né, que é um pouco dessa convivência. E um tema, só pegando gancho no que você está falando de apartamento, que a gente foi se isolando, não sei se você viu lá também, Rodrigão, mas falaram muito sobre solidão. Já tinham falado ano passado, e esse ano reforçaram o quanto que, exatamente, você fica no seu home office, você às vezes mudou de cidade, porque você, né, o tal do... Namora com a IA. Namora com a IA. Faz terapia com a IA. Não, eu vi lá, a apresentação mostrou a foto da uma moça no Japão de noiva casando com a IA. O celularzinho do lado lá. Se você estudar, eu vi isso aí também. Mas o fato é que, assim, a solidão, ela gera doença. Né? Nem só a questão de você ficar só. É uma solidão... E aí, tinham dados do ano passado, na verdade. O quanto que aumentou o número de obesos e o número de dependentes de bet. Sim. Porque você fica lá, você não tem o que fazer. A droga moderna. Exatamente, a droga moderna. E a bet também tem o atalho de ganhar o dinheiro, né? Vira renda. Da recompensa rápida, exato. Ou, obviamente, causa doença, a gente tá vendo no Brasil já, inclusive, isso. Então, essa questão da solidão, porque, não, mas eu quero ter meu horário, eu quero ter não sei o quê. Você comentou, né, poxa, uma coisa é flexibilidade, outra coisa é você ter presente, igual a gente brincou aqui com a Mari, pô, a gente não tem presente a Mari toda vez, o Rodrigão a gente se esbarra por aí, evento pra lá e pra cá. A Mari, né, temos a honra de ter. Sim, a Mari aqui com a gente, não, mas é verdade, porque... Tô lá no bunker, no meu bunker. Tá lá dormindo em dólar toda noite, né, diferenciado. Ela pode dormir em dólar, diferenciado. Vai pra lá, não pode dormir não, quando tá lá é 24/7. Mas é isso, e quando, tanto que a Mari convidou, poxa, vamos fazer presencial? Poxa, vamos, na hora, eu falei, topei, porque eu sou esse ser social por natureza, ainda bem, né, porque eu gosto de estar com as pessoas e vambora, vamos fazer, mas as pessoas estão perdendo isso cada vez mais, as relações, um amigo meu falou esses dias uma frase que, putz, é verdade, hoje os relacionamentos amorosos estão feitos para dar errado, porque você tem um relacionamento amoroso, aí tá lá no Instagram, tem um monte de gente que tá só, o relacionamento amoroso, esse, né, só para dar um outro exemplo aqui, que vale para trabalho também, só tem coisa boa, as pessoas estão viajando, estão na festa, estão jantando, não sei o que lá, parece que não tem problema. Aí você fala, putz, meu relacionamento não tá tão legal que nem o do Rodrigo, pô, pelo menos ele foi pra Grécia, agora fez não sei o que lá, putz, meu relacionamento não é tão legal. E aí você fica trocando. E com o trabalho tá acontecendo muito isso, paralelamente. Você vê hoje as pessoas, e não é só o jovem, fica 3, 6 meses, 1 ano. Hoje, 2 anos, você dá uma champanhe, uma plaquinha de ouro pra pessoa que produz na empresa. Putz, esse era o mínimo necessário. Na minha época, 20 e poucos anos atrás, você fica 2, 3 anos pra saber se era bom mesmo o negócio. Pra ver se resiliência, entrega, né? A tal da resiliência é isso. O que você entregou? O que você aprendeu? O que você de fato fez circunstâncias em você 3, passou, 6 meses? Né? Desculpa, em nada, em nenhuma profissão. Por mais que o conhecimento hoje seja rápido, a IA e tal, não conheço ninguém que fez um negócio brilhante em 3, 6 meses. De verdade, não conheço. Se for do Silvio Santos, putz, é outra coisa importante no nosso mercado de trabalho de maneira geral, e pro as a Service ainda não temos, que faltam referências.
Hoje o jovem não tem a referência que tínhamos de um Silvio sim. Santos, de um Abílio Diniz, né, dos grandes empresários. Hoje isso é chato. Não querem, né? Imagina, eu quero passar por isso. Então, falta, né, referência no mercado de trabalho dos grandes líderes. Né? A gente falou aqui em algum momento, o Rodrigão pode falar aqui melhor, mas que os jovens, né, preferem falar com a IA a falar com... Ou seja, até com o psicólogo ou com o próprio líder, né? É tipo estatística, né? Que acho que você falou, né, Mari? Acho que é 37% tá preferindo falar com o chefe IA, falar com a IA do que com o chefe, né? Porque pegar recomendação de carreira. E possivelmente esse líder também prefere que o colaborador se resolva com a líder, IA, né? porque não estamos mais encarando conversas difíceis, né? Assim, o ser humano tem fugido das conversas difíceis. Eu quero falar disso aqui da conversa difícil, hein? Da conversa difícil, que eu fui numa apresentação da Amy Gallo, né? Ela falou bastante sobre o poder da conversa difícil e que ela é necessária. E também quando toca na nossa cultura, se pegar a cultura latino-americana e brasileira, a gente encara conflito como problema. E conflito... E pessoal, né? Te leva muito pessoal. O conflito é pessoal. É assim, a gente tem que ter conflitos de ideias, porque o conflito gera construção. Lógico. Né? Eu sempre brinco com essa história do conflito, que o fogo nasceu de conflito. É uma pedra que você bate na outra, sai uma lasca e pega fogo, né? Então ela falou da importância disso e o perigo que é a falsa harmonia superficial. Tá todo mundo bem com todo mundo, tal, e tudo caminhando pro buraco, né? Nós estamos felizes, abraçando e afundando. Então a conversa difícil, ela trouxe frameworks para ajudar a fazer tudo isso, mas eu trago para nossa realidade do fracionado, do executivo da Service, que é um perfil que tem um gabarito para conduzir uma conversa difícil, né? Tanto pela experiência, mas também o próprio modelo, né? Caio e Mari favorece isso, né? Você não tá ali com o teu emprego CLT, nossa, se eu falar isso daqui, eu vou... Meu Deus, minha avaliação de performance vai pro ralo, eu perco meu bônus, então eu vou ficar na falsa harmonia. Vou ter puxada de tapete do meu par, vou mexer no queijo da outra área. E a gente tem que ter, nós estamos no momento desse caos, tem que ter as conversas difíceis sim. Né, gente, a mão de obra entry level vai acabar, assim, e tudo bem, o que a gente vai fazer com essa mão de obra também, né, outra conversa difícil, a gente tem que ter como sociedade a conversa difícil, e o profissional, né, esse modelo que a gente tanto acredita, ele favorece ter tanto pessoas de talentos diferentes, sêniors, que podem ter essas conversas difíceis num business, que de repente um CEO tradicional, com uma estrutura tradicional, ele ou não quer ouvir a conversa difícil, ele não fomenta a conversa difícil e vai todo mundo pro ralo. Se a gente não encarar essas conversas difíceis, se a gente entender que o problema é do outro e não é meu, não vou ser impactada por isso, né? Por exemplo, essa questão da Gen Z. Como é que a gente, de alguma forma, treina a Gen Z? Ok, eu não tenho vaga, mas eu preciso criar uma alternativa. E por que é meu problema? Porque a gente tem uma construção de sociedade, porque a gente tem que olhar para a liderança do futuro. Por exemplo, a gente tem filhos aqui. Sim. Né? Que vai ser do futuro dos nossos filhos. Ah, mas eu não quero ter filho. Ok, mas que impacto disso para a economia? No futuro você vai ser impactado. A gente vive uma economia que muita gente aqui assistindo a gente não passou fome, mas pode ser nossa realidade no futuro. Se a gente não cuidar dos problemas que são nossos, sim, e que a gente precisa encarar a realidade, encarar as conversas difíceis e levar para cima, encabeçar para cima. Então, mas você sabe que esse termo conversa difícil, eu já não gosto do termo. Eu entendo, eu respeito, mas eu não concordo. Porque, cara, é uma conversa. É uma conversa. Ponto. Aí, puta, que negócio. E aí, principalmente os RHs, que me perdoem, amo vocês... Mas a gente infantiliza o mercado. Mas a gente acaba infantilizando muitas vezes, porque, né, isso é comum, o ambiente de trabalho muitas vezes é infantilizado. Porque é o jeitinho de falar, é o brindezinho, é o jeitinho, tal. E aí, exatamente, você traz um termo de, puxa, uma conversa difícil. Cara, eu converso com meu filho, eu educo meu filho. Tem filho também? Tem filho também? Tenho duas. Então, tem duas. No mercado de trabalho já. Então, pois é. Então, cara, é conversa. Educar, pra mim, é muito nesse sentido. Então, é uma conversa, ponto. Difícil por quê? Porque a outra pessoa fica chateada. Puta, eu sinto muito. Se você não tá performando, se você não tá fazendo de acordo com a cultura, se o comportamento não tá legal, ou sei lá o quê, cara, é uma conversa. Mas
não tô... Vamos chamar de boas conversas. Não, eu vou chamar né? de conversa, ponto. Não, É isso. e Boas assim, por que eu digo boas necessárias. conversas? Necessárias. Eu usei um exemplo hoje e que, assim, eu me orgulho de ter passado por aí. Fazendo o pitch da InDigital no ano passado, a gente não estava acertando o ponteiro. E eu estava precisando de alguém que me contasse a verdade. Quando ela chegou e que foi um soco no estômago, eu falei, nossa, que bom que essa Exato. verdade veio, porque agora eu entendi a correção da rota. Sim, Total, sim. total. Não, e você falou da questão que a gente infantiliza, eu sempre falei muito pra equipe, gente, a gente tá infantilizando as relações. Então, em vez de falar da conversa difícil, você falou de conversas boas, né, Mari? Acho que é conversa adulta. A gente tem que ter Mas nem conversa precisa do adulta. É a verdade, né? Então, cara, É a verdade, É conversa. verdade. adulta. pra mim é verdade. Você A me conversa conhece. adulta, ela é assim como eu também acho que não tem feedback bom, não tem feedback. Exato. Não, mas é Qualquer isso. feedback é bom. Eu vejo que a gente tem que encarar um pouco mais a porrada quando ela vem, É, porque a sim, gente cresce na porrada, não tem como, o ser Mas a humano gente- é assim, A gente né? fica muito cheio de dedos, vou escolher palavras, vai ficar chateado comigo. Gente, é o que você falou, eu prefiro saber a verdade. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu falo, cara, você nunca vai ouvir uma história sobre você que eu que tenha contado para alguém. Eu primeiro falei para você. Sim. Eu posso até depois falar pro Rodrigo, Sim, ó, falei sim. pra Maria isso. Pô, sabia o Caio? Sabia, ele me falou. Então, sim, porque se o mundo fosse assim, não é que eu sou melhor nem nada, mas, cara, são as verdades, pra mim é isso. Se o mundo conseguisse... O filme O Mentiroso é muito bom, né? Lá do Jim Carrey, lembra do... Sim, Gente, sim, eu resgatei sim, um negócio sim. aqui. Porque, cara, você não pode mentir, você não pode ficar enrolando. Você tem que falar a verdade. Tinha aquele cara. quadro fantástico do Super Sincero também, que o cara que era muito engraçado. O cara falava sempre o que era. Né? Mas é legal, aí você tá puxando isso, eu tô conectando com outro ponto, que é ir voltando pra comunidade. Porque para isso acontecer, você tem que ter confiança. Rede. Rede De de apoio, confiança. Porque na é. confiança, É. eu Referências. sei, Mari, mas você fala para mim assim, Rodrigo, seguinte, isso aqui, eu sei porque eu vou ouvir porque eu confio em você, eu sei que é pro meu bem, que não é pessoal, e que a gente tá junto. E é para fazer algo melhor, né? A confiança, e também foi falado muito na construção da comunidade, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, para poder ter todo esse tipo de diálogo, Hoje né? os principais embaixadores de marca são as pessoas físicas, né? Não são mais os... Os colaboradores também, de alguma forma, mas sim. A modelo, jogador de futebol, ainda é, isso ainda vende, mas assim, vem os criadores de conteúdo vêm criando relevância a partir da autenticidade das Que é o pessoas. micro-influenciador, né? Que é o Que é o micro-influenciador. cara que faz um V-commerce. Uhum. Mostrou um case da China que o cara vendeu não sei quantos, inclusive ele vendeu 24 horas, isso foi muito legal. Ele fez 24 por 7 a venda, só que ele não ficou 24 por 7, quem ficou um pedaço do turno foi o clone AI dele, que vendeu mais que ele, Que legal. Esse não é. lá na China. Isso é uma realidade, é um influencer, o cara fez V-commerce, pra quem não conhece, é o cara que faz a live e vai lá, né? Vende QR Code e tal, e vendeu 24 horas, só que ele não trabalhou 24 horas. Aí nós vamos falar do humano que faz mais, né? O Human Augmentation. E o trabalho que é aquele que é o labor, que não tem, o infinite labor, né? Que é o trabalho unlimited labor, que é o trabalho que vai. Essa é a realidade, gente, né? Então mas tem que ter, voltando para a questão o micro-influenciador, que é um caso, é um cara que é autêntico, é um cara que sabe, pô, o cara é meu vizinho, eu conheço ele, eu sei que não é o ator que tá falando porque recebeu um cachê, né? A confiança. E acho que é isso, a gente, de novo, concordo, o Rodrigo falou em algum momento, na América Latina, Brasil em especial, a gente é muito das relações, que, de novo, somos sociáveis, não vou me contradizer. Mas é muito emocional, né? Mas se eu falar, Mari, sei lá, vai falar, puxa, mas acho que o Caio pegou pesado e tal. Cara, eu quero o seu bem. Uhum. Se eu tô te falando alguma coisa, se eu tô dando um feedback, de novo, sem falar se é positivo ou negativo, porque ele basicamente é um feedback, ponto, a gente precisa aprender a fazer isso. Sim. E esse é um ponto, aprender, porque pode ser que na primeira conversa eu não vá bem, mas se eu não começar a treinar, Exato. eu nunca Aí Migalo vou ter uma falou boa muito conversa. isso, faça, pratique, faz, né? Faz e também pergunta, né? De repente assim, eu vou dar um feedback pra Mari, sei lá, né? Falar uma coisa que é um soco no estômago, né? Fala, Mari, ó, quero escutar, como é que foi minha condução nisso? Foi legal? Assim, e também uma outra coisa que ela falou tem alguma coisa que aí você pode falar, tem alguma coisa que você deixou de falar pra mim? Fica à vontade pra falar. É igual uma mudança de salão, né? Você tá aprendendo a dançar com alguém, você vai ajustando o passo, né? Eu fiz dança de salão há algum tempo, né? Há muito tempo. Você ajusta o passo e você tem comunicações do tipo, você não fica perguntando, às vezes você
Você mexe na mão para ver que a pessoa tá vendo aqui pra você não bater. Você ajusta o passo, você conduz. É uma condução que é igual... Fiquei curioso, foi o Rodrigão em ação, hein? Não, cara, não queira ver. Foi há muitos anos. Esse fractional ele não vai entregar. Não faço, gente. Não faço fractional dança de salão, tá? Eu sou aquele cara que é o estatístico que fez dança de salão. Eu sei a matemática do passo. Você faz isso, a ginga 0, né? Mas é dura. isso, né? Então ela falou muito de fazer, praticar e também de ter esse jogo de... Não, mas ó, eu te entreguei esse conteúdo, foi uma pancada, mas foi bom o jeito que eu fiz, foi legal, não foi, posso melhorar. E ao mesmo tempo, do outro lado, a pessoa, olha, tem alguma outra coisa também que você foi dar pancada, tem outra que você tá guardando aí que você quer falar, fica à vontade para falar. A gente também abrir os dois lados, né? Abrir a guarda e o outro lado também ter disposição de falar de verdade e com muita... Com muito... Humildade. Humildade e também e com respeito que tem que ter, né? E aí acho que traz um ponto que eu também tô vendo nas minhas colinhas aqui, né? Que a gente falou um pouco no Esquenta, né, Mari? Que é para fazer isso, teve um estudo, né? Um painel com 2 professores da Universidade de Sydney. Muito bom, de competências e skills do futuro, né? Eles falaram um monte de coisas, mas no final eles resumiram um conceito que é o líder tem que ser daqui em diante o grounded leader, né? Que é o líder pé no chão. Que aterriza, né? É aquele que vem para a prática, né? Até, inclusive, o tema do evento foi All Together Now, né? O tema do South by Southwest. Todo mundo junto agora. Então, ground leader, o cara hoje, e o cara pé no chão, né? Assim, é aquele que... Só que esse pé no chão é o cara que vai arquitetar o ambiente, ele vai ser autoral, é um lifelong learner, tá sempre aprendendo. A gente fala isso muito, né? Nos nossos bate-papos na Indígena, a importância de aprender sempre, se desenvolver sempre, se capacitar sempre. Então, é esse líder autoral e pé no chão, realista, né? Não é aquela coisa aspiracional, né? Que muitas vezes, acho que por muito tempo teve esse estereótipo, né? Do cara que, não, a gente admira aquele cara, o cara é lá, aquele cara muito aspiracional, né? Nesse caos que a gente está claramente vivendo, tem que ter gente pé no chão. Sim. E que a gente vai fazendo um passo por vez e até um outro ponto que eu comentava no outro painel, que é cuidado, assim, não fica... porque a Amazon tá assim, o Target tá assim, o Walmart tá assim. É isso, tá sempre alguém melhor que você. Assim, legal você ver, mas como é que você vai fazendo essa construção melhor hoje do que foi ontem, a melhoria contínua, né? Mas avança, não fica parado. Avança. Até porque a gente só conhece o sucesso das pessoas, a gente não conhece o fracasso. Exatamente. A gente... Conhece as pingas, não conhece os tombos, né? Exato. Exatamente. E para que hajam as pingas, existiram os tombos, né? E eu trago isso para a construção que a gente está fazendo do fracional, etc. Não sei, etc. Acho que eu não estou fazendo bem feito, não estou entendendo. Não, vai dando um passinho. E aqui na Indigital a gente está aqui para ajudar a dar esse passo, né? Exato, para acolher. Um dos valores da Indigital é o acolhimento. Acolher comunidade, né? A gente constrói junto. A gente aqui não tem as respostas, né? Só para falar para quem é a câmera, né? Não, né? A Mari, o Caio, o Rodrigo já tem todas as respostas. Não temos, né, Mari? Quase todas. Faltam umas 2, talvez, né? Mas não temos todas. Estou aprendendo, né? todo dia. A gente tá... a gente tem uma... porque eu acredito muito, assim... Nossa, graças a Deus, eu fui criada dentro de uma mentalidade que meu pai me ensinou, que ele buscou mentores e ele foi um mentor para muitas pessoas na família. Então, eu fui criada vendo o valor dessa troca, né? Da mentoria sobre relacionamento, sobre a educação, sobre o profissional. Então, todos os meus momentos difíceis em todas as áreas da minha vida, eu fui buscar mentores. Então, hoje, a gente tem um grande parceiro aqui no ecossistema, que é a Rocket Mentoring School, que tem uma metodologia de mentoria, porque eu respiro mentoria. Eu não só acredito na mentoria como transmissão de conhecimento ágil, e que o próprio mentor é um dos layers ali do profissional as a service, né? Uma mentoria de 1 hora, ela muda a vida de uma pessoa, assim, eu não tenho a menor dúvida. Então, acho que é um pouco sobre isso. O tempo inteiro eu tenho mentores que, se não tiver dentro da minha rede, eu vou buscar. E aí eu não só... muitas vezes eu coloco a pessoa nesse lugar. Eu falo assim, você me agregou pra caramba, você pode pensar a respeito, mas eu quero que você seja meu mentor, que você seja minha mentora. Você trouxe um ponto super importante. O Rodrigo falava, eu fui vendo meu pensamento, foi embora e voltou de novo. Porque assim, as pessoas, a gente vai se surpreender como elas estão disponíveis para ajudar.
e para conversar. Às vezes é um inbox no LinkedIn ou no Instagram de uma pessoa que você nem sabe quem é e, poxa, Mário, te admiro, tal, poxa, eu queria bater um papo com você, tomar o famoso café virtual e tal. Cara, a gente se surpreende positivamente muitas vezes, né? Quando a gente vai pedir ajuda, eu mesmo, puxa, para Employer Brand, né, que é o tema que eu sou o grande evangelista no Brasil há 9 anos, cara, eu respondo todo mundo, já ajudei um monte de gente fazendo TCC e tal. Não, de verdade, tipo, não é que eu sou melhor nem nada, mas assim, putz, a pessoa vem super humilde, nunca vi na vida, e muito legal, teve uma vez, lembrei até de um caso aqui, que a menina me encontrou num evento, ela falou, oi, Caio, tudo bem? Eu sou não sei quem, putz, eu não lembrava, né, tanta gente que a gente conhece na vida. Ela, não, você me ajudou no TCC há 2 anos. Tipo, ela veio me agradecer pessoalmente, porque eu nunca tinha visto, e por acaso, eu nem lembro que raio de evento que foi. E ela lembrou, olha a diferença que você falou, a diferença que eu fiz na vida dela. A gente marca a vida das pessoas. A gente não tem ideia de quanto a gente... Que pra mim foi tipo e as pessoas mais... marcam a nossa vida. Pra mim foi mais uma conversa normal de alguém que eu tava ajudando a fazer um TCC, e tudo bem, porque o Employer Branding, né, teve seu hypezinho lá de 21, 22. Vamos ver se ele volta agora. Por falar nisso, MWeb fala da mentoria. Fala. Como um modelo de transmissão do conhecimento. E as empresas, poucas empresas, têm modelos de mentoria, seja reversa ou a tradicional. Pouquíssimas. Se você for ver, né, porque isso, puxa, ou porque o líder não sabe fazer, porque não tem paciência, ou porque o líder não tem habilidade de comunicação, também tem isso um pouco, mas eu super concordo com o que vocês estão falando aqui, e de novo, quem está assistindo a gente aqui, busquem referências. Sim. Né, que eu falei, busquem. Talvez não tenha todas as respostas, você vai ter que falar com 1, 2, 3 pessoas, né? E quanto mais pessoas você fala, mais você amplia seu repertório, mais você aprende. Por isso que eu falei, brincadeiras à parte, a gente aprende todo dia. Eu tô aprendendo aqui, conversando com vocês, né? Ouvindo o Mário, ouvindo o Rodrigo. Poxa, isso aqui eu não tinha pensado. Putz, isso aqui me deu um estalo de não sei o que lá. É isso, a gente ficar dentro de casa, conversando com a IA, putz, você vai ser... O poder da comunidade aqui tá acontecendo, Você né? vai pasteurizar seu conhecimento com a IA do seu vizinho de baixo que tá fazendo a mesma coisa que você. Poxa, mas pelo menos ela me entende. E eu vi isso, é curioso, eu não lembro onde, mas... Porque a IA, ela tende sempre a concordar com você e fala tudo que você quer ouvir. Sim. Não tem a discussão das ideias que você trouxe, conflito, etc. A IA raramente ela vai discordar de você. Isso é um outro perigo. O ChatGPT, então, E na solidão... Ele tá te gamificando. Ele já... Ótimo, né? Você fala assim, estou pensando em conquistar o mundo. Ótimo plano, Rodrigo. Quer que eu faça aqui um plano para isso, né? Não sei o quê. E depois, e também sempre te... você quer que eu faça... E te gamifica, te vicia. Você quer mais uma análise assim? Você quer não sei o quê, né? Exatamente. Assim, é fato. Vocês têm que entender isso e usar pro bem, né? Não é parar de usar. Então, cada uma tem os seus... E de novo, e aí tem uma coisa que chama-se bagagem, experiência, que o ChatGPT ou qualquer IA não vai ter. João, talvez seja super inteligente para resolver outras coisas, e lógico, facilita a vida de todo mundo, mas a experiência, principalmente quando a gente vai lá para soft skills ou power skills, de liderança, de comunicação, de influência, não IA nenhuma, treinamento nenhum que eu falo, putz, já participei de vários treinamentos e tal. Ou você tem ou você não tem, parte você consegue desenvolver, parte você não vai conseguir desenvolver. E você vai precisar passar por isso. Sim. Né? Quando você fala de morrer algumas vezes, de passar por algo e ir pro novo, cara, isso chama experiência. Você precisa viver. Às vezes eu falo, poxa, não sou velho, mas tô vivendo mais do que você. É simples assim, eu passei por isso antes. Nós vamos cair na sabedoria. Que a gente falou agora há pouco, né? Porque o ser humano vai ter essa camada da sabedoria, né? Que é de inteligência, né? Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Exatamente. Até comentando isso da IA, algumas coisas que, né, não vai... Eu fui, né? Eu sou fã, né? Eu fui ali no keynote do Steven Spielberg, né? Sim. Que é aquele surto coletivo pra ver lá. Eu consegui fazer a reserva, entrei e tal. E, sou muito cinéfilo e tal. E ele falou, né? Teve perguntas pra ele, né? Teve um moderador que fez lá a entrevista. Né? E aí, não, mas como é que você tá usando IA no seu trabalho? Tá? Falei, olha, no processo criativo, eu não acredito que tem que ser assim. Isso é autoral. Zero. Eu não vou usar, eu não uso, jamais usarei. Para outras coisas... Mas no processo de criar, fazer a concepção, né? E ele até depois, no outro momento, ele fala assim, a gente precisa criar coisas, né? Ainda mais no cinema, incríveis, que vai fazer a pessoa sair de casa. Eu quero que a pessoa vá no cinema. Né? A gente não precisa ir longe. Para quem aqui gera conteúdo no LinkedIn por alguma razão, e aí eu estou nesse lugar hoje, né? De construir a autoridade para o futuro do trabalho... Eu percebo que quando são as minhas palavras e é de dentro para fora, a entrega muito mais. é uma. Sim. Quando é a IA, é outra. Sim. E você comentou, cara, da generosidade, né? Que que das pessoas de responderem, que assim, para quem tá aqui acompanhando, né? Acessem as pessoas. A gente se surpreende. Eu que cuidei a vida inteira, ou muito parte da minha vida de experiência do cliente, né? Eu falava pro pessoal, gente,
vocês têm medo de falar com o cliente? Vai ser maravilhoso falar com o cliente. O cara vai... E toda vez que eu falei com o cliente, foi sempre muito bom. Né? O cara... Entende a emoção, Não, né? traz uma outra visão. O cara quer ajudar. De repente, você tá julgando Exato. que o cara ficou pé da vida com alguma coisa. De repente, ele explica por quê. Né? Então, a generosidade é uma coisa que... E o primeiro conteúdo que eu vi no South by Southwest foi... Tava tendo um summit durante um dia. Era um summit de felicidade. Dentro do... Num outro lugar... Era a 17ª edição desse summit de felicidade. E foi uma médica falar sobre a generosidade e mostrando estudos que a generosidade ela traz impacto na saúde. Ela falou de comunidade, as comunidades também fomentam a generosidade. Sem dúvida, você compartilha. E ela comentou também sobre a importância de que, à medida também que você aprende mais e compartilha mais, sendo generoso, você gera um ciclo virtuoso positivo e que isso tem impacto na saúde. Gente, eu sempre acreditei em comunidade, assim. Quando eu saí da carreira corporativa, eu comecei a me relacionar em rede, assim. Os meus primeiros projetos vieram de parcerias, eu não prospectei sozinha, eu fui até prospectada dentro de parcerias. Isso ficou mais nítido para mim quando eu me mudei, quando eu me tornei imigrante. Porque eu dependo de uma comunidade para viver. Sim. Para pedir ajuda de banco, de serviço. Qualquer coisa do dia a dia que era óbvio aqui, né? Exatamente, de qualquer coisa. E dentro do meu condomínio, que eu vivo como os antepassados, quando eu tenho uma emergência médica, eu preciso despachar meu filho para algum lugar. Ele atravessa a rua e vai para casa da vizinha. Quando eu venho para o Brasil e deixo meu filho e meu marido lá, os vizinhos batem na porta e deixam um prato de comida pro meu filho e pro meu marido. E assim, eu não preciso pedir. Sim, legal. A gente tem essa convivência natural porque estamos todos... E olha que não são brasileiros, tá? Assim, são diferentes nacionalidades, incluindo americanos. Mas tem uma coisa em comum, que estão vivendo o mesmo desafio. Exatamente. Estão partindo das mesmas dores, mesmo propósito, então isso une. Né? É isso. E a generosidade nesse conteúdo que eu vi, a médica mostrou um estudo que foi um estudo feito, curiosidade aqui, feito com coelhos, né, chama Rabbit Study, feito com coelhos que eles estavam o objetivo era ver efeito de dieta calórica no organismo, mas em coelhos, né? Não era comida gordurosa, tal, não sei o que, eles iam medindo os coelhos, né? E eles acharam um grupo de coelhos, um subgrupo, que estavam com índices não tão ruins quanto os outros, né? Ou seja, piorou os índices, né, de, sei lá, colesterol, sei lá o que via no coelho. E tinha um grupinho lá que tava melhor, nitidamente estava com índices melhores. E aí eles foram aprofundando, e aí descobriram que tinha uma cuidadora, uma das que cuidava lá entre as várias, que ela dava comidinha pro coelho, mas ela pegava o coelho, colocava o coelho aqui, conversava com o coelho e brincava. Então a generosidade, a gentileza impactou a saúde, impacta a longevidade, porque isso, junto com a comunidade, atua na tua cognição, e cognição para liderança é importante cada vez mais. A gente tem uma clareza, uma clarividência na nossa cognição, daqui em diante vai ser mais relevante. E a gente tem estilos de vida que só pioram isso, né? Eu vi uma pesquisa lá nos Estados Unidos que a cultura americana é muito diferente da cultura brasileira, né? Assim, família educa um filho para ele sair de casa aos 18 anos e não voltar. E despachar. Não existe licença maternidade. Com 2 meses a criança vai lá pro daycare e a mãe vai trabalhar, porque ela precisa compor uma renda, né? É um novo modelo social, inclusive. E essas crianças, elas se sentem abandonadas. Isso tem um efeito psicológico e cognitivo para aquela criança e está associando esse abandono, que ele não é proposital, né? Sim. Ao aumento de depressão dos adolescentes, índice de suicídio. E eu acho que hoje esse problema ele é potencializado pela forma como a gente se isola e passa a usar IA. Solidão, né? Relacionamentos, muita coisa efêmera, muita coisa... Né? Solidão foi uma coisa que não só a Amy e a Abby falou, mas vários falaram, que e a outra convergência lá, que é os fatores, né, da Amy, que é a dependência emocional, né, coletiva que está acontecendo de tecnologia, né? Até porque foi o que você falou, né, Caio? Assim, como a IA me agrada, eu vou falar com a IA, né? Colocou uma treta com o Rodrigão. Não, deixa ele lá. Deixa lá, vou discutir meu projeto com a IA aqui só. Eu e a IA. Daqui a pouco, a IA é bacana. Daqui a pouco eu me apaixonei pela IA.
E teve até uma palestrante, que eu acho que foi a Brené Brown, se não me engano, que ela é conhecida. Ela levou até, respeitando a privacidade da pessoa, o caso de paciente dela, que tinha relacionamento amoroso, e mostrou os diálogos com a IA lá. Tipo, proposta de casamento, de terminar o relacionamento, não sei o quê. O nível que a pessoa tá de solidão e tá projetando isso, né, na inteligência artificial. Ao mesmo tempo que isso é um mercado, vamos dizer, né? Sim. E até mesmo coisas religiosas, espiritualizadas, tem tudo com o IA tá rolando solto lá, né? Bastante forte. E acho que um outro que eu queria comentar aqui, né, que acho que dá para trazer a ponte para o Executivas as Service, façando que a gente está criando, né? E eu quero falar dessa questão da criação. Eu fui para mim foi o conteúdo mais, assim, que eu saí, assim, como dizem os americanos, mind-blowing, né? Que foi um cientista, um pesquisador brasileiro, que é o Dr. Alisson Muotri, o cara tá com uns quase 30 anos lá na Universidade de San Diego, e ele tá, é doideira, mas eu vou aterrissar para nossa realidade aqui, ele tá criando cérebros organoides, réplicas de cérebros humanos, para estudar, porque assim, o que adianta eu estudar comportamento cognitivo de um remédio para demência no cérebro de um animal, que não é igual ao nosso? Sim. É outro bicho. E ele tem um filho autista que motivou ele a fazer isso. Então ele está criando esses organoides que pega células de humanos e cria, dá impulso elétrico, tá? Um cérebro in vitro. E tem vários, né? E aí, qual a provocação que eu trouxe que eu adorei no começo? Assim, você só pode melhorar aquilo que você cria. Assim, não adianta você pegar, não, eu estou tentando melhorar um tratamento para um humano, para um cérebro que não é do humano, que não foi criado por ser humano. Isso vale para uma empresa, para um negócio, e a gente está criando um modelo fracional, nós estamos no momento de criar isso. Então, acho que a gente tem a propriedade, né, a gente está querendo fazer isso muito na indígena, de também evoluir e melhorar a partir do que a gente está criando desse modelo, né? E esse conteúdo foi assim, um negócio... cérebro nas empresas, nas pessoas aí, vamos importar uns cérebros desse aí, que precisa mudar esse Não, chip. parêntese rápido, assim, ele tá com uma... depois vocês podem pesquisar e ver, isso é incrível. O cara saiu no New York Times, ele tá com parceria com a NASA, porque, eu preciso entender o envelhecimento do cérebro para ver cognição, demência e outras coisas. Mas o cérebro, se você deixar no laboratório, ele disse que tinha um cérebro que tava há 3 anos já. Só que deixaram cair no chão, ó. Bandeja, tinha até nome o cérebro, era o Hugo. E aí tem vários, eles estão levando para o espaço, porque o espaço, comprovado nos astronautas, gera envelhecimento de cérebro. Então leva lá, fica um tempo no espaço, volta, esse cérebro está envelhecido. Para ele acelerar e aí você o resultado da pesquisa. Que ele quer entender como funciona o envelhecimento para propor mudanças e, assim, muito assim. Para a gente perceber onde a gente pode chegar, né? Assim, mas tá totalmente fora da nossa perspectiva. Mas o que eu guardei muito, isso vale para business, empresa, etc., para tua carreira de executivas a service, está acompanhando, você só vai poder realmente melhorar alguma coisa que você está criando de verdade. E aí você, não, eu criei isso daqui, esse copo, não, eu sei onde eu posso melhorar, eu sei o que está aqui dentro, o material, isso aqui, como que foi, a tinta que está aqui escrito. Agora, se é uma coisa que eu não criei, a minha capacidade de melhoria nisso... Então, assim, por isso que é autoral, é o arquiteto, né? Você monta, você cria... A sua verdade, a autenticidade. Exatamente. Né? Isso, nas primeiras falas, era o futuro é agora. Olha o que a gente está falando de replicar cérebro, para levar para a NASA, para vir lá para Marte, sei lá onde, vai rodar lá para entender. Gente, está acontecendo. Já está acontecendo. Esse é o ponto. E que às vezes a gente fica preso na nossa carreira, na nossa CLT, não sei o que lá. E, tem uma galera desenvolvendo coisas totalmente... disruptivas, de fato, né? Não só a palavra bonitinha da startup, é um negócio que isso aí muda o jogo, muda um monte de coisa, muda a forma que a gente vai envelhecer, doenças, talvez como é que a gente muda Alzheimer, né? Alguma dessas doenças que atacam o cérebro, que hoje não tem nenhum tipo de solução específica, você tem retardamento, uma coisa ou outra, mas olha só o nível que a gente está chegando. Né? E tomara que seja rápido, porque a gente ainda tem uma lenhazinha para queimar para chegar. Longevidade com qualidade, né? Isso tanto é que está acontecendo que ele não começou essa pesquisa o ano passado. Claro. Ele já tem isso há uns 10 anos, tá 15 fora anos. da nossa perspectiva, para a gente entender a nossa capacidade de quebrar barreiras. Assim, a gente tem enquanto ser humano, né? Basta a gente quebrar as nossas próprias crenças. E agora ele está com uma frente no Brasil, nas comunidades indígenas no Amazonas, porque índio não tem demência. Não tem caso de demência.
Olha. Não pega trânsito, né? Não tem celular? Não tem celular, que mais? E um dos fatores, vamos já que a gente falou aqui, é a vida Não mora em é a vida em apartamento. comunidade. A vida em comunidade, ela gera mais conexões. Usa os É mais elementos da social, natureza. usa a natureza, tem um estilo de vida, claro, de alimentação, mas o fator comunidade é muito forte, né? De que você tem rede de apoio, você tem estímulos de várias pessoas, o estímulo cognitivo te gera mais conexões. Então a comunidade ela tem um poder, assim, a comunidade apareceu em vários momentos, assim, como uma ferramenta poderosíssima de desenvolver, criar negócios e fortalecer as pessoas. Para quem queria saber sobre o SXSW, que tá aqui um exemplo, entre aspas, aleatório, que a gente não está falando de trabalho, do nosso dia a dia, mas uma palestra de por acaso, cientista brasileiro que tá reinventando o cérebro para a gente aprender a viver mais e melhor. Esse é o clima da XSW. Acho que vale a pena, né, Mário? Eu vou fazer um parênteses de curiosidades aqui, né? Depois a gente controla o tempo aqui, daí nós vamos ficar aqui papeando de fracionado, XSW há muito tempo. Mas a parêntese das coisas curiosas, né? Tem desde conteúdo, como por exemplo, como é que fica a manutenção da sua imortalidade depois da morte com a IA. Assim, você morreu, mas você pode ser continuado a existir, né? O seu conteúdo tá aí, eu posso imortalizar o Rodrigo. Como que é isso? Então tem painel discutindo isso. Tinha painel de K-pop. Cultura coreana lá das músicas, que é fortíssimo. Super. Fortíssimo. Né? Tinha lá a Tencent, veio da China, num painel para falar do mundo de games. Né? Muita coisa de game também forte lá. Teve um painel que eu assisti, esse painel que eu quero sair da minha zona de conforto total. O uso de psicodélicos para ampliar, para gerar novas conexões e também para melhorar a liderança, criatividade e resiliência, com case de CEO e executivo de produto. E o cara faz a sessão assistida, né, de uso de psicodélico e depois ele conduz a experiência depois, os aprendizados e gera conexões. Porque a gente tem muitas barreiras para quebrar. Não dá para, assim, para que tudo isso aconteça, não dá para ficar na caixinha. Não dá. E o que acontece é que a gente tá num modelo e eu fui parte desse modelo que por querer sair da caixinha, em algum momento o ambiente controlado não combinava mais comigo. E o ambiente continua controlado na época em que a gente precisa romper barreiras, né? A gente vai precisar testar aquilo que não é óbvio, que a gente não tem o resultado. Não é copiar e colar. Copiar e colar comprovou pra gente que 95% das IAs implementadas não geraram resultado, porque eu copiei e colei. O que todo mundo tá fazendo, eu vou lá e faço. Exato. Então, sim, tem formas diferentes de você quebrar paradigmas, a própria crença, é aquilo que não tava no teu imaginário, mas você tem que sair daquele espaço que é o convencional, o espaço da repetição, o espaço das conversas óbvias, para que isso aconteça. Não, e cara, esse médico brasileiro aí, no doutorado, ele tá falando de OI, não de AI, né? O Organoid Intelligence, que são esses cérebros aí. Ele, inclusive, com isso, um projeto que ele tem lá, envolvendo muita tecnologia, que é como que eu melhoro modelos de IA entendendo melhor o cérebro humano. Como que o cérebro humano funciona nesses organoides. É claro, porque a gente tem que dominar a IA. E aí, como é que isso melhora as inteligências, e isso vai gerar uma IA que tem muito mais empatia e uma conversa muito mais assim do que é hoje, né? Sim. Assim, pra onde a coisa já tá acontecendo, né? Now. E também tem as experiências de XR, né? De realidade aumentada, estendida, que eu não consegui nenhuma, mas tinha umas, eu queria uma de menopausa. Tinha uma de menopausa para todo mundo sentir o que é uma mulher em menopausa, né? E teve um casal que foi, né? Foi eu queria uma para o parto. E no ano passado, se eu não me engano, não sei se foi ano passado, não tinha de menstruação. Né? TPM, gente. Então, assim, e vejam que assim, como você pode usar a tecnologia para gerar empatia, né? E você viver essa experiência, né? E quem fez... Teve um cara que foi do casal que ele falou, cara, a experiência, eu me senti... Parecia que eu tava muito desconfortável. Parecia um negócio que tinha calor, era meio aprisionado, aquela coisa meio... Que é o que os hormônios fazem no corpo, né? Tinha uma outra de guerra. Tem de tudo, né? De guerra, que você vai lá para vivenciar o que é, por exemplo, o brasileiro. Nós que nós não temos uma... A gente não sabe. Nós não sabemos o que é isso. Você vai lá e tem gente que, inclusive, sai muito tocada. Tem pessoas que choram. Sim. Tem pessoas que nem tinha de morte.
também, então, até inclusive o pessoal recomenda, você tem algum gatilho emocional, né? Não Nem vai, né? Porque pode te pegar de um jeito Eu pesado, moro né? nos Estados Unidos, eu convivo com essa coisa do impacto de soldados que não voltaram da guerra, Sim. de, né, A de- cultura também do veterano, do né? Que tem veterano, exatamente. uma reverência muito grande, né? E é uma diversidade no ambiente de trabalho lá. Você tem lá o jovem, não sei o que lá, é o veterano. Você tem Sim. programas específicos para reinserir os veteranos Você tem, Veteranos de no guerra. você trabalho. tem prioridade na fila, no estacionamento, né? A gestante nos Estados Unidos, ela não é prioridade em lugar nenhum, o veterano é. Ó, Interessante, É. interessante. mas são contextos diferentes, que é legal a gente entender os contextos, né? Sim, de novo, a gente abstrair, né? Sair do óbvio. Pensar em coisas que estão fora da nossa perspectiva, da nossa cultura, Sim, muitas sim. vezes, né? Caio, eu tenho uma pergunta para você que eu vejo aumentando a comitiva do RH no SXSW. O ano passado eu me deparei com uma executiva de RH que ela falou assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não aproveito nada desse negócio para minha realidade. Uau. E Bom ponto. continuamos no óbvio, né? Assim, a gente foi para lá, bebeu, mas não entendeu como isso reverbera na volta. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse contexto. Pensar antes de falar, né? Abri a Autêntico, porta, seja autêntico, doutora, manda ver. abri a Sempre porta, agora só. você chuta. Você abriu, você fez só assim, né? Ó, pronto, agora vai. Sempre só. A comitiva que eu fui, esse ano tinham 70 pessoas. Né? 40 e tantos de RH, uns 25, sei lá quanto, que eram dos parceiros, patrocinadores. E uma galera que foi ano passado e voltou esse ano. E pra mim, o grande questionamento, a gente faz um download semana que vem da turma. Depois eu posso até voltar e contar aqui, mas no WhatsApp eu conto pra vocês. O ano passado eu voltei, fomos pro download, aí começou, não, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque eu vi não sei o que lá. E o Rodrigão tá trazendo aqui um monte de coisa de vários temas. Ele não falou só de futuro do trabalho de RH. Percebe o teu repertório e coisa que você foi se jogar. O RH ele continua, ele vai para o meio de inovação, ele fica nos temas de RH. E que tem muita coisa que às vezes é local, tem uma diferença cultural, tem coisa que é mais do mesmo, diversidade, não sei o que lá e tal. E tem umas coisas que às vezes são meio futuristas. E no final do dia é isso, o que você vai aplicar na tua realidade? E eu fui para a última a falar, né? Eu como seguro, né? Falo, não falo. E aí, não, mas esse dia eu não me aguentei, porque no ano passado foram umas 20 pessoas, mais ou menos. Eu falei, gente, vocês são tudo cadeira 1 ou 2 de RH das empresas de vocês. Ou seja, vocês falam com o CEO das empresas de vocês, com o C-Level, etc. O que vocês vão fazer nas empresas de vocês de mudança? É porque eu vi que agora o currículo vai ser não sei como. Como é que você vai revisitar o seu processo seletivo e vai repensar o currículo XPTO que você viu lá? E assim, o RH vai porque virou modinha, foi uma comitiva, esse ano tinha mais de uma. Né? Eu fui com, não vou falar que os patrocinadores, eu fui com uma empresa X, uma outra empresa Y junto com a empresa Z levou uma outra galera, aí tinha uma outra levando outra. Então assim, e mesmo que não é de RH, acabou absorvendo uma parte do RH, as comitivas maiores aí, mais de negócio. Então, o RH ele tem se mostrado curioso, mas no final do dia, de verdade, acho que ele quer viajar, comer e beber. Corta esse pedaço. Mas, não, tem a hype. Tem negócio, putz, o evento é legal, divertido, putz, o negócio você faz coisa o dia inteiro, você vai pro bar, se diverte, é o tal do Pits, que é o bar dos brasileiros lá, que todo mundo vai... Ah, nossa, aí é... Que é um super case de comunidade, porque o Pits, pra quem não conhece, né, você esteve lá, ele é um barzinho que não tem ninguém o ano inteiro, mas ninguém o ano inteiro. E aí, quando chega lá, todos os brasileiros vão pra lá, porque é um duelo de pianos, que é super legal animado, os caras cantam música em português, e a brasileira vai pra lá pelo centro de comunidade. E esse ano eles bateram o recorde de faturamento no único dia. Foi $50 mil. No dia que ele tava turmando os brasileiros. Uau, caramba. 50 mil no dia. Não, tava sempre bombando. Eu passava em frente. Só brasileiro. Fila, né? 80. O meu primeiro dia, o encontro, 7 horas, vamos abrir o Pits, não sei o que lá. Primeiro dia que cheguei lá na quarta-feira, A gente se encontrou lá no primeiro dia no Pits. Então, mas porque você vai lá e eu voltei nesse Pits uma 2 vezes. Por quê? Porque eu queria ver as pessoas. Sim. Claro que eu fui ver outros lugares, fui para outros bares, restaurantes, não sei o que lá, mas putz, esse centro de comunidade é muito grande. E, é uma viagem legal, qualquer viagem é legal. Mas você tá indo pra Austin, você tá lá, lógico, você tá tendo contato com coisas novas, com as ativações. Tinha esse ano, você chegou aí, tinha um café
que tinha um robô da Tesla que fazia os negócios. Ah, eu não fui, mas teve quem... Eu conheço quem pessoal que foi. Que é legal pra caramba, o robôzinho fazendo. Tem os carros autônomos. Eu andei de carro autônomo. Também andei lá. Foi bem legal. Não, mas tá bombando, então, tipo, a turma gosta disso. E aí, nossa, o que você aprendeu? Putz, aprendi carro autônomo. E é aquela história, o carro autônomo não vai chegar no Brasil nem em 10 anos. Não. Por N motivos, que também vamos discutir aqui, né? Mas virou um negócio legal e divertido. Porque aí volta, aí a gente vai fazer um jantar. Putz, a Mari foi, ela vai falar, Rodrigo, caraca, Rodrigão precisa desse negócio, né, meu? A Mari falou que é legal. A hora que vê o Rodrigão e o Caio vão lá sem saber que eles estão fazendo, mas eles vão porque a Mari falou que é legal. E a Mari, se der a oportunidade, até porque é tudo pago, leia-se de passagem, ou diga-se de passagem, eu vou também. Entendeu? E a galera entendeu que são para os patrocinadores, fornecedores. É um movimento legal, você leva a turma lá, cria um relacionamento e a tendência é só aumentar. E a pergunta que continua sem resposta é: o que você aprendeu lá que você vai aplicar na sua realidade? Guardado as devidas proporções de cultura, investimento, seja lá o que for, mas, cara, não é possível que você ficou lá uma semana, na média uma semana, viu um monte de coisa, absorveu parte disso, tomou nota de algumas coisas, foi pro download e afins, a gente fez um pré-download lá também com a turma, a gente faz isso eles organizam super direitinho lá. E você volta e faz exatamente a mesma coisa, você continua, como você falou, preso na sua caixinha. Como é que você expande a sua mente, como é que você expande seu repertório e mais do que isso, você sai da teoria e vai pra ação. Volta a minha web aqui falar da maravilhosa funeral que ela fez com as tendências para ir pra prática pro agora, porque as coisas estão acontecendo. O recrutamento, eu falo disso. Tô com uma palestra nova aí que eu tenho feito, fiz aula de manhã. Cara, você continua filtrando pelo Excel avançado, currículo. Não dá, meu. Como é que você continua fazendo a mesma coisa? A gente tá falando aqui de... Olha só, a gente tá falando de coisas, né, de como é que a gente amplia a mente, a gente tá falando de mentoria, a gente tá falando de conexão, de coisas humanas, e a gente tá filtrando no ATSzinho lá as coisinhas básicas. Mas o ATS diz que tem IA. Me mostra onde, porque até hoje eu não descobri onde é que tá IA do Não, e ATS. sabe o que está acontecendo? Hoje, no nível executivo, as pessoas vêm procurando um negócio que eu não acredito, que é o outplacement, porque as pessoas falam, eu não vou mais me aplicar às vagas, porque não funciona. Então, as pessoas já entenderam que elas não querem ser filtradas pelos grandes jargões, né? Exato. Então, assim, como é que eu Que é uma coisa que precisa se reinventar como é que eu urgente. ultrapasso essa barreira? Então, sim, a gente continua no clássico, colocando uma pílula de inovação camadinha, num processo básico, que a gente sabe que não Que funciona foi mais, né? Assim, escutei mais de uma vez e aqui, assim, não adianta usar tecnologia nova em framework antigo. Porque aquela coisa do mapa antigo não te leva em caminho novo. Mata. Primeiro mata. Mata, mas assim, começa. e mata. Vamos voltar Sim. até para amarrar uma coisa. Mata, é um negócio zumbi. Mata. E você Esse fala, negócio mas tá lá o zumbi andando, né? Fazendo a mesma coisa. Para a gente partir pro nosso fechamento aqui, vamos pensar que, enquanto sociedade, enquanto lideranças, precisamos ter coragem para matar, né? Sim. O que vocês deixam aqui de, assim, primeiros passos? Para onde é que o que a gente tem que absorver? O que a gente precisa assimilar para que a gente tenha coragem de dar esse primeiro passo, começar a testar e treinar? Que o treino leva à perfeição. Sim. Né, esse jargão não é... Ele é fato. comprovado, ele é ciência. Tem dado que comprova o treino das 10 mil horas Outlier. Eu até quero aprofundar em uma pesquisa, né? Pós-IA, quantas horas será que a gente diminuiu das 10 para né, se tornar fora da curva? Porque isso é ciência comprovado. Mas voltando aqui, o que está por trás da coragem? Como é que a gente dá esse primeiro passo? Como é que a gente incentiva as pessoas, de fato, a romperem as próprias barreiras? Eu acho difícil, porque elas são presas nas caixinhas e vocês também circulam em CNPJs para cima e para baixo. Todas falam de cultura de colaboração. Não necessariamente isso acontece, porque eu tenho medo de dar ideia, eu tenho medo de puxar o tapete, eu tenho medo de perder meu emprego. E todas falam de cultura de inovação. Só que não tem reais incentivos para inovar. E inovar, que você falou, é mudar o framework, é pensar no processo, não é necessariamente trazer uma tecnologia ou aplicar IA para alguma coisa. Então, eu acho que a gente está muito preso no feitiço do tempo, de que a gente vai ficar dando cabeçada. A coragem, sabe qual é a coragem? É você falar, putz, esse modelo não serve mais para mim. Pá. Porque a gente, como em digital, né,
formando pessoas dos dois lados, a gente tem uma dificuldade desde sempre, a gente fala disso. Educar o RH, não é nem o RH, mas o contratante deste lado. A liderança. Que o hiring manager, né, seja ele quem for, de que o as a service é uma possibilidade, e desse lado a pessoa que está aqui se ver como um as a service. Então a gente tem que romper uma barreira que na cabeça do brasileiro, em especial, eu acho que está muito cristalizado. Sim. A gente precisa de um lança-chama, precisa de um, sei lá o que, do Hulk, como diz meu filho, quebra tudo, esmaga Hulk lá, para poder arrebentar. Não, é verdade, porque você vai para os Estados Unidos, 40% das pessoas já trabalham as a service. Não, você conversa lá, Já 60%, então. é super normal falar. Com os gringos que eu falei, quando eu explicava, eu falava assim, não, já. Agora, para muito brasileiro, assim, não, mas... Então, porque todo mundo está acostumado Como com me fala o que é isso, não entendi. É. Ou assim, não, legal, mas não sei se eu consigo, não tô preparado. As pessoas, elas... Falei com uma amiga minha, uma fintech, ela falou, puxa, e eu vou te falar, no nível CTO, coisa do tipo, um gerente de produto, um nível cargo alto, salário alto, de dezenas de milhares de reais. Cara, mas qual que é o plano de saúde? Então, amigão, você é PJ. Ah, então não tem interesse. Então a gente tá preso. De novo, perto das nossas pessoas, nossos amigos, amigas de mercado, enfim, mais ou menos próximo. De tipo, não, mas eu não vou ser CLT? Não. Então, é o que você falou lá atrás, e bom ponto, não tinha pensado nisso, vou usar, te darei o crédito quando usar, que, cara, os nossos ancestrais, cara, é isso, todo mundo tinha que empreender. E quando você sai do seu país, por isso que imigrante dá muito certo. O cara precisa sobreviver, né? O cara que vai do país pro outro. Putz, você pode pegar o povo, né, libanês aqui, japonês, não sei o que lá mesmo, vai pro sul, as lavouras, né, os italianos, os alemães. Cara, essa galera era um pouco sobrevivência, um pouco, né, vai fazendo, não tem muito processo talvez. Cara, todo mundo deu certo, todo mundo sobreviveu. E igual você falou do seu avô que era um as a service e construiu, ninguém falou pra ele que ele tinha que comprar e construir casa. Hoje, talvez, e reformar, vender, alugar, enfim. Né? Ele foi fazendo isso meio que no empirismo e falou, pô, peraí, esse negócio deu certo, vou fazer 2, 3, 4, 5. Botando um tijolo em cima do outro. Na raça. E não ter, não ter todos os ovos no mesmo cesto, né? Que é a tal da coragem, de novo, você tem ou você não tem. Eu nunca vi o curso A Coragem. Quer dizer, até já vi uns negócios, mas não acredito. Tipo, como você desenvolve coragem em alguém. Cara, ou você tem ou você não tem. Sim. Então é muito difícil quebrar, né, essas caixinhas. Por isso que eu falei, volto a falar aqui, que a gente precisa, talvez vamos ajudar a formar, talvez não, com certeza vamos ajudar a formar, criar as referências desse mercado que hoje não tem. Porque hoje eu olho para cima e falo, pô, mas quem deu certo nisso? Putz, não quero ser o primeiro, nem o segundo, nem o quinto, nem o oitavo. Pô, tem 100 pessoas, putz, talvez seja o 101º. Então, a gente tem muito que quebrar isso e a gente, acho que cada um, né, dentro da Digital, não só nós três, mas outras pessoas que compõem, a gente tem isso no DNA. Ninguém ensinou a gente. E agora, o nosso papel em espaços como esse, nos eventos, nas conversas, nos cafés virtuais, é como é que a gente vai contaminando o zumbi positivo, mordendo as pessoas, né, como um zumbi, para elas também serem um zumbi do bem, podemos chamar assim, para de fato a gente ter algo novo. Porque a gente não é dono do modelo, a gente não inventou esse modelo. A gente está vendo a tendência que já é presente lá fora e fala, cara, como é que esse negócio não chegou no Brasil? A gente é incomodado. E a gente é corajoso só de estar aqui, investindo 1h30 da nossa vida para falar sobre isso. Fora semanalmente, né, vocês até mais do que eu, mas enfim, investir tempo para falar sobre isso e para trazer perspectivas. Super admiro o seu trabalho, eu vou falar publicamente aqui, já falei isso em outros momentos, e já falei para quem já me perguntou, que, meu, é isso, você está criando um lugar de comunidade, criando um negócio que as pessoas, cara, que é meio que desacreditado. E a resiliência que você falou que eu tive e tenho lá com a EBB e com o RH e tal, eu continuo, porque isso, de novo, nasci assim. Meu pai acho que não ensinou esse negócio, minha mãe talvez, por exemplo, tenha vindo de casa de algum momento, eu nem sei o como, mas, cara, você tem ou você não tem. Então, acho que a gente tem um desafio gigantesco que não depende de nós três, mas talvez a comunidade e as referências e as construções. E aí sim, o futuro vai mostrar, caraca, esses caras em 2026 estavam falando disso. Foi lá a primeira vez que eu ouvi falar do termo. E, puxa, esses caras, olha onde eles já estão, de novo, não tem a sorte. Tem a competência com a oportunidade. A gente foi construindo algo ao longo da vida que vai chegar em 2030, que a meu web nem vai estar mais lá no já vai ser substituído por uma IA falando no lugar dela, sei lá o quê. Brincadeiras à parte. E, cara, esses caras falaram disso 4 anos atrás, 5 anos atrás. Entendeu? O que a gente tem que fazer? A gente ficar de mão dada, nós três aqui, mais a turma que está com a gente, e não desistir. Sim. É isso que vai fazer a mudança. Eu acredito, de novo, eu falei aqui um momento, eu não quero ver a mudança, eu quero ser parte dela. E acho que nós somos muito essa mudança. E somos poucos ainda. E
aumentando. Tomara Aumentando. que enquanto sociedade a gente não precise voltar lá para base da pirâmide de Maslow para pensar fora da caixa, Exato. né? Porque os Sim. nossos ancestrais fizeram por falta de opção. Sim. Colocar dinheiro, né, comida na mesa. Sim, sobrevivência. Sobrevivência, É isso. fugir de guerra, necessidade essas coisas, básica. né? A gente não vive mais nessa camada aqui. Tomara que a gente não precise voltar Sim, para ela para exato. acordar, né? Eu sou corroborando tudo que o Caio comentou aqui, né? É um prazer estar com vocês aqui falando tudo isso. A gente pode falar e iremos falar muito. Acho que um ponto é, você fez a pergunta, né, Mari? A gente tem que continuar falando a respeito e letrando, educando. Temos que criar as referências. Eu concordo, quando você tem referência né, assim, é importante. Você fala, puxa, né? O ser humano, você segue os modelos. Pô, alguém fez uma vez, 2 vezes. Só que a gente aqui tá no grupo do vamos romper o muro, né? Eu não quero estar do outro lado do muro, eu quero ajudar a romper o muro. Só que romper o muro dói, né? Dói. Agora, o que está acontecendo é que a convergência para essa mudança, voltando para o que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, a tempestade já está acontecendo. Porque a gaiola dourada, né, do CLT, ela já está sendo destruída. Layoff para cá, layoff para lá, os custos caindo, o custo da mão de obra, assim, já estão chegando, não quero sair da gaiola. Não é sobre você sair da gaiola, eu vou tirar a gaiola de você, tá? E aí você não sabe voar, você vai ter que... E a natureza mostra, né? O filhote de pássaro, quando vai voar, a mãe não vai assim, não vamos treinar aqui, não. Vai. É isso aí. E vai ter medo? Vai cair, com vai ter medo uma mesmo. Vai com medo mesmo. vai ter uma quedinha livre? Vai ter uma quedinha livre, tá? Mas depois vai sair voando. Mesma coisa que a gente quando é nenê. Pega um bebê, bota na piscina. Não ficou na água 9 meses na barriga? Ele vai conseguir andar na piscina. Ele vai nadar. E é que a gente, com o tempo, com a consciência, com os modelos que dão aquele cobertor, as crenças limitantes, o cobertorzinho que tem ali de modelo que pode ser assistencialismo aqui, pode ser CLT ali, você inibe tudo isso, né? Você fica, isso aqui já tá aqui, não preciso voar, né? Tá tudo controlado, a gaiola tá muito boa, né? Só pra encerrar, você falou uma coisa que acho que vira mais ter falado sobre isso. Além da coragem, falta ambição pras pessoas. Você tá falando muito disso. A galera não tem ambição, ela tá confortável com o CLT dela, com o crachazinho, com o benefício. Cara, você tem Só que alguém tá fazendo assim, tá tirando o chão, né? Ó. até a hora que é empurrado, como a gente falou aqui, o as a service ele vira o plano A de repente, a pessoa não se preparou para isso, né? E aí obviamente vai sofrer mais e talvez de novo, até não acredite no modelo, porque comigo não deu certo. Mas peraí, em que momento que você se preparou para isso? Não, a gente está se preparando, a gente está executando, mais que se preparando, a gente já está vivenciando, né? E queremos sim ser exemplo para a turma. Desculpa só. Não, é um gancho importante da ambição junto com a coragem. Fundamental. É uma característica do empreendedor, né? E acho que um passo importante é tudo, as pessoas começarem a se enxergar como empreendedores e que a marca mais valiosa, eu falei isso até no wrap-up lá, né? Eu tava falando um pouco da minha experiência e tal. Eu falei, gente, vamos todo mundo entender, para quem não entendeu, que assim, o maior projeto de vida de cada um de nós somos nós mesmos. É a nossa marca, essa marca só a gente cuida. Então, acho que primeiro as pessoas têm que entender que a marca é a Mari, marca Caio, marca Rodrigo, e eu me produtar e transformar nisso. Só que eu tenho que ter essa ambição e me enxergar dessa forma. Senão você vai ficar ali sempre ajudando a marca de alguém. Nada contra, eu ajudei muitas marcas. Você também, né, Mari? E o Caio também. Sim, não tá errado isso. Só que a convergência da tempestade já é outra. Tudo é repertório, né? Mas tem um jeito mais simples pra gente atravessar essa ponte, que é pertencer, a carreira não precisa ser 100% solo, então ficou convite aqui para você conhecer a nossa comunidade, isso aí. Participar da Confraria as a Service, para participar dos conteúdos que a gente gera semanalmente. Venha conversar com a gente, construir com a gente, né? É isso aí. Obrigada. Obrigado você, Mari. Um prazer recebê-lo no Brasil. Volte mais vezes. É isso aí, queremos você mais vezes aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem bem.